Análise do podcast da obra Iracema de José de Alencar. O podcast, o Tutorcast, ele nasceu do desejo de trabalhar com os alunos a oralidade, a pesquisa e também centralizá-los dentro da obra de José de Alencar, que é uma das obras mais importantes da literatura brasileira. Para isso a gente escolheu então Iracema, para que eles estudassem e, por fim, também criassem um podcast. Foi daí então que nasceu o nosso Tutorcast. A narrativa de Iracema, ela se passa no século XVII, entre 1603 e 1611. Essa obra ela remonta aos anos da chegada dos portugueses ao continente sul-americano. Trata-se de uma idealização da figura do índio. Iracema ela retrata o bom índio, aqueles que já estavam aqui no nosso continente antes mesmo que os portugueses ou os colonizadores chegassem aqui, Por que a figura do bom índio? Internacionalmente, o brasileiro ele é conhecido como pacato, como receptivo. Nunca que a gente iniciou uma guerra, Então, Iracema ela já remonta, já desde aquele tempo, a natureza do brasileiro. Iracema ela faz parte do romantismo, embora ela retrata uma história que se passa lá pelo século XVII, pelos séculos XVI. Então, ela ainda nada a ver com o romantismo que se inicia entre os séculos XVIII. Mas José de Alencar quis trazer então essa história, essa prosa, essa narrativa, identificando então os brasileiros que aqui viviam naquele tempo. Gente, olha, aqui está com a gente no nosso Word Café o professor Vanderlei Sebastião e ele vai contextualizar a obra de Iracema no contexto do Brasil nascente daquele tempo, ok? Olá pessoal, sou o professor Vanderlei. Eu vou contextualizar a obra. É uma obra do século XIX, inclusive ela é escrita no período que é considerado de romantismo, apesar de ser contestável e ter outras denominações, mas ele é enquadrado nisso aí. Na verdade, a obra é do século XIX, mas a referência que ele faz é o século XVII, é o período de Brasil colônia, é o período da chegada dos europeus ao Brasil e esse choque de culturas. De um lado, a cultura europeia, do outro lado, a cultura indígena, que inclusive a maior parte dos índios vai acabar a longo prazo, a chamada aculturação, que é assumir parte da cultura outra, e a cultura dominante acaba sobressaindo. Então, na obra, mostra esse choque. Inclusive, é interessante onde ele mostra a aproximação de uma Índia e um colonizador europeu. Então, o interessante é isso. E qual seria uma mensagem que teria deixado? A miscigenação. O filho de uma Índia com o filho de uma branca, de um branco europeu. Então aí vai dar uma outra configuração na nossa população. Então a mistura não só das etnias, mas também de contexto de história, alimentação e etc. Então é isso aí, pessoal, minha colaboração é essa. Bom, como eu ia dizendo, o plano do podcast ele nasceu da necessidade de trabalhar com os alunos tanto a literatura brasileira, inclusive a indígena, também como a oralidade de alguns alunos que tinham essa necessidade de conseguir se expressar, Então, foi colocado para a Samara que ela fizesse então a voz da personagem Iracema, o Rafael
fez então a voz do Martim. A Ana Laura Bonfim fez a parte da narradora, né? E fez toda aquela introdução da obra. A Eisla, ela fez um resumo de toda a obra, e isto foi para entregar. Os restantes dos alunos, eles acompanharam então todo esse processo para a criação do podcast. E ficou então aí essa obra, sim, maravilhosa até de certa forma. Gostei muito de trabalhar isso com ele. Foi uma metodologia que eu achei muito boa de entrar com eles. Então, tá aí, para nosso deleite, a análise do podcast e um pouquinho só da obra de Iracema, da obra de José de Alencar. Como narradora da personagem Iracema, na minha opinião, o amor deixa as pessoas muito mobilizadas para terem emoções ou pensamentos próprios. Até a variação linguística é bem diferente da nossa de hoje em dia. Na minha opinião, como narrador do personagem Martim, eu acho que a personagem Iracema foi bem colocada na história, representa muita gente de hoje em dia e, entre aspas, ela morreu por idiotice. Essa é a minha opinião, mas, como eu disse, representa muita gente hoje em dia, no cotidiano, envolve o romance e etc. Eu, como narrador da história completa de Iracema, gostei muito do livro. Esse livro gira em torno de um romance entre uma indígena e um português, e o final, o que me deixou bem triste, foi a morte de Iracema após o parto. E o que me atrapalhou bastante na leitura do livro foi as palavras que eu não uso no meu cotidiano. Ela é uma burra, que ela largou tudo pra ir atrás do homem lá, entendeu? Primeiro que ela já tinha tirado uma flecha nele. Por mim eu largava lá mesmo, eu nem voltava pra trás pra ajudar. Só que ela voltou e ajudou, e meio que causou uma discórdia na tribo dela por causa desse homem, e no fim acabou fugindo com ele, tendo um filho e morrendo. Então eu acho que não valeu a pena ela ter feito tudo isso para no fim morrer.